que são os romances com esporte. Livros que contêm aí um esporte, qualquer que seja ele, apesar de que eu tenho uma certa tendência a gostar mais dos livros de hóquei. E eu até fiquei me perguntando, meu Deus, por que eu gosto tanto de livros com hóquei, já que o hóquei não é um esporte super... Não é um esporte assim que todo mundo aqui no Brasil assiste, diferente, por exemplo, de futebol ou de vôlei. Eu fiquei pensando aonde veio essa minha obsessão com o hóquei, até que um dia, passeando pelo Disney Plus, eu me lembrei da onde começou a minha obsessão com o hóquei. Com eles, Super Patos, o desenho da Disney, que eram patos alienígenas que jogavam hóquei e ganhavam. E, bom, a gente não vai entrar no fato de eles serem patos alienígenas, porque Monster Romance é outra área que eu não entrei ainda, mas eu percebi que foi daí que veio a minha obsessão com o hóquei. E como eu sempre gostei de ler livros com hóquei, meio que se tornou assim uma progressão natural de sair disso pra livros, né? Mas enfim. Então hoje eu vim falar alguns livros aí que eu tenho, que eu li, que eu gosto, que tenham como foco ou que seja parte da história o romance, e começando por ele, meu favoritíssimo, que é o hóquei. Vou começar aqui com uma série que eu acho que todo mundo conhece, que é o Off Campus, da Ellie Kennedy, que é uma série assim que são aí vários jogadores de hóquei com romance, que é um plano de fundo. Eu gosto bastante, principalmente porque conhecer a Universidade Briar, tudo que envolve, eu acho muito... Eu achei bem legal, gostei de ler, principalmente no legado, que é meio que como se fosse aí uma junção dos 4 livros que a gente sabe um pouquinho mais, então eu gostei bastante. E o jogo, claro, é perfeito, maravilhoso e sim, é meu favorito. Jim de Laurentiis, o homem que você é. Mas o que eu gosto também da Ellie, que ela trouxe aí a nova geração com o Campus Diaries, que começa aí em O Efeito Graham. Teremos depois, e a gente também tem The Dixon Rule, a regra Dixon, e The Charlie Method, o método Charlie, em traduções aqui que eu mesma fiz. Então eu acho que é bem legal, porque ainda continua essa coisa de o hóquei está na família com a Gigi, então eu acho que é bem legal a gente conhecer essa nova geração, mas que também tem personagens que a gente já conhece. E claro, a Ellie também nos deu Briar U, que também segue um pouquinho mais aí dos nossos personagens favoritos, começando aqui com a Summer, que é a irmã do Dean, que já começa a nova série, eu acho bem legal. E assim, hóquei, os personagens de Briar, a Ellie pode escrever assim, trocentos livros que eu sempre vou ler, e é sobre isso e tá tudo bem. Outro livro que envolva hóquei e que também tem um outro esporte, que é a patinação artística, que eu gostei bastante, é Quebrando Gelo, da Hannah Grace, e tem também No Calor do Momento, e o próximo Sonhando Acordado, que também já tá chegando aí em breve, que vai contar a história do Henry. Apesar de que aqui no livro do Russ a gente não tem tanto foco no hóquei, porque afinal ele está no acampamento de férias, mas eu considero assim o hóquei, porque afinal de contas ele é companheiro do time do Nate, e que assim, menciona uma migalhinha de hóquei, eu tô contando como hóquei. E falando em companheiro de time do Nate, temos também Jogando Pra Vencer, Playing for Keeps, da Becca Mack, o Jogando Comigo também. E aqui, que é um easter egg, digamos assim, porque a Hannah escreve. E o Nate vai jogar aí no Canadá, no Vancouver Vipers, que é o time do Carter, do Garrett, do Adam e do Jackson. Então assim, eu tô maravilhosa, eu gostei, eu gosto desse easter egg, eu acho ele maravilhoso, apesar de que o Nate não aparece, mas na minha mente ele tá lá e tá tudo bem. E em breve a gente também vai ter essa série aqui, a gente vai ter o 5º livro, que eu já tô assim, meu Deus do céu, vai ser perfeito, e eu já tô assim surtando só com a capa e o nome, gente. Então, por favor, vão ler aí Playing for Keeps pra vir surtar junto comigo. Também temos a série Vancouver Storm, da Stephanie Archer, que tem aí Atrás da Rede e Um Lance em Falso aqui no Brasil, mas que já tem aí mais 2 livros na série, que eu gosto também, assim, porque envolve o hóquei, e aqui não tem o Third Act Breakup, não tem o término no 3º ato, que eu amo. Eu gosto de livros assim que não tenham, apesar de que assim, eu gosto, mas eu também gosto quando não tem, então assim, né, os dois lados de Ana Beatriz, mas tá tudo bem. Então eu gosto bastante dessa série e também, gente, hóquei, sobre isso tá tudo bem. Falando em livros que não tem o término no 3º ato, Em Rota de Colisão, da Balcabra também. Afinal, o Aiden, ele tava lá no primeiro dia, já virou cadelinha da Summer e tá tudo bem. E o que eu gosto também é que em breve a gente tem aí já o Spiral, que é o
segundo volume dessa série, que eu já tô assim, meu Deus do céu, vai ser tudo e eu preciso desse livro e tá tudo bem. Nas alturas da lista tão forte também é um livro que a gente tem o hockey, aí, um jogador de hockey com os Anders e a Steve, que é comissária de bordo, então acho que assim é uma coisa bem diferente que eu ainda não tinha lido e eu tô assim curiosíssima já pra começar a ler esse livro, principalmente pra ver como que vai rolar esse romance entre os dois e pra ver aqui os Anders, afinal ele é um bad boy e eu amo ler os livros em que o bad boy se apaixona assim e vira a cadelinha da protagonista. É maravilhoso. Na série Chestnut Springs Powerless, da Elsie Silver, que é o terceiro volume, temos o Jasper, que é um famoso aí jogador de hockey, que eu tô muito curiosa pra conhecer a história dele. E temos também Breakaway, da Grace Riley, que é o segundo livro de uma série. E aqui a gente... O Cooper, que é jogador de hockey, mas o que eu acho mais legal dessa série da Grace Riley é que são quatro irmãos, 3 irmãos e uma irmã, e cada um joga um esporte diferente. Eu achei isso maravilhoso e eu já tô curiosa pra conhecer as próximas histórias, os próximos esportes desses irmãos. Falando em irmãos que jogam esportes diferentes, Virando o Jogo da Grace Riley é o primeiro livro que antecede o No Contra-Ataque. E que aqui a gente vai conhecer o James, que é jogador de futebol americano, bem diferente do hockey. E como que isso engloba a relação familiar dele, eu acho bem legal. E a Bex, que é fotógrafa, então tem essa diferença. Eu gostei bastante da história deles dois, já tô querendo ler os outros livros da série. De futebol americano a gente também tem Amor em Jogo, da Simone Elkles. O que eu gosto bastante aqui é que a protagonista, a Ashton, ela é jogadora de futebol americano, apesar dela ser a única garota do time. Eu gosto bastante disso. E temos o Derek, que assim, ele tá tentando só viver a vida e a Ashton vem meio que meio que desestabilizar ele, então eu gostei bastante, principalmente com essa coisa de ter uma garota jogando futebol americano, que eu achei bem diferente. Táticas do Amor, da Sarah Adams, também temos aí o Nathan sendo jogador de futebol americano, com a sua melhor amiga, a Bri, sendo bailarina, que eu acho bem legal ter essa meio a diferença, já que o futebol americano é tão bruto e o balé exige, assim, aquela coisa, apesar de ter exigir uma força, mas também tem uma delicadeza nos movimentos, eu acho bem legal. E aqui tem o Fake Dating, que eu amo, e em breve a gente vai ter as regras do jogo, que é uma continuação, não continuação, mas que também envolve aí futebol americano com o Derek, que é colega de time do Nathan, e eu tô assim, eu tô querendo já ler assim muito, e em breve tem resenha desse daqui. Da mesma altura, nas alturas tem Caught Up, que também é da Liston Forte, só que aqui a gente tem o Kai, que é jogador de beisebol. E eu tô assim curiosíssima pra ler esse livro, meu Deus do céu, eu preciso começar a ler essa série que já tá na minha lista há muito tempo. E eu tô muito curiosa pra conhecer o Kai e a Miller e ver a história dos dois, porque eu já vi assim muitas fanarts, muitos edits por aí, e assim, tô curiosa pra ler. E Stealing Home, da Grace Riley, é o terceiro livro da série, que vai contar a história do Sebastian, que é jogador de beisebol, então eu tô assim curiosíssima pra conhecer. Porque assim, a gente já conhece um pouco do Sebastian nos 2 primeiros livros, mas agora eu tô curiosa pra conhecer a história dele. E não é como nos filmes da Lynn Painter, a gente tem o Wesley jogando beisebol, sendo assim um ponto bastante importante do livro, e a Alice tendo que acompanhar a equipe de beisebol pra um documentário. Não vai ser nada fácil, mas assim, esse livro aqui é bem legal. E também temos aí o beisebol, que é bem importante, porque afinal foi o que reuniu os dois, não é mesmo? E também da Grace Riley a gente tem o Wicked Surfer, que é o último livro da série dos irmãos, que vai contar a... E eu tô curiosíssima pra conhecer a história da Izzy, porque ela vai se apaixonar por um jogador de hockey, mas não qualquer jogador de hockey, não, claro não, claro que não. É somente pelo maior rival do irmão dela. Então assim, gente, eu já tô curiosíssima pra ler esse livro. Não dá pra falar de Powerless, da Elsie Silver, sem mencionar os outros livros da série Chestnut Springs, como Sem Defeito, Sem Coração e Reckless, porque aqui a gente tem o Rhett, o Kate e o Theo, que assim, eles competem em rodeios, então eu acho que isso é um esporte, eu não sei se isso é considerado realmente um esporte, mas eu quis incluir aqui porque eu acho que é legal e porque eles vão lá, tem que montar, tem que laçar, então eu acho que é importante. E assim, tudo bem que o Cage ele só compete assim meio que no final, mas enfim, eu não posso deixar ele de fora porque ele é meu favorito, meu protegido. Enfim, então eu gosto bastante dessa ideia dos cowboys, então eu achei bem legal e eu quis incluir aqui nessa lista. Um outro esporte que eu não posso deixar de incluir nessa lista, que eu conheço, que eu sei vários livros com este tema, porque uma das minhas amigas, a Charlotte, que também é booktalker e bookstagrammer,
ela é apaixonada, são os livros com Fórmula 1. Como, por exemplo, Amor Sem Freio, da Simone Soltani, que esse livro aqui foi Charlotte que me fez comprar e a gente precisa tomar vergonha na cara e ler. Temos também o Coração Paddock, da Arquilana, que é baseado um pouco em Noite de Reis, do Shakespeare, que inspirou outras obras, como, por exemplo, Noite de Cavaleiros, da Alexandre Fromont. E ela é o cara com a Amanda Bynes, que é um dos meus filmes favoritos. Então, assim, se você gosta dessa peça, corre pra ler esse livro aqui também. E outro que Charlotte também me fez comprar, que eu preciso tomar vergonha na cara e ler, é Por Impulso, da Lauren Asher, que é uma das séries favoritas dela. E que eu gosto bastante da escrita da Lauren, então, assim, tô curiosa pra conhecer a história do Noah e da Maya, que eu já ouvi falar bastante por causa de Charlotte, claramente. E porque eu já vi também edits aí na internet, então, assim, só preciso começar a ler em algum momento. A Jogada do Amor, da Kelly Quinlan, tem também essa cor, tem aqui o esporte que eu não li muito ainda, que é o basquete. Eu conheço um pouco porque a minha irmã jogou na época de escola dela, apesar que eu era bem novinha, mas eu lembro bastante de ir assistir os jogos. Então esse foi um dos motivos de eu querer ler este livro. Embeijada por um Anjo, da Elizabeth Strangler, a gente tem o Tristan, que é o capitão do time de natação da escola. E apesar de, assim, não ser tanto o foco, é importantíssimo o Tristan ser essa parte aí de natação. Então eu acho que é legal, é interessante de adicionar nessa lista. E no fundo é Amor, da Ali Hazelwood, que a gente tem aqui. A Scarlett, que ela é saltadora, então ela salta das plataformas. E o Lucas, que tá lá na equipe de natação, então eu acho que é bem legal, assim. Eu não tinha lido um livro em que tínhamos em que um dos personagens é saltador, então eu achei bem interessante, bem diferente. E a Ali, né, gente, ela é uma das minhas autoras favoritas, eu leria a lista de compras dela. Com o futebol, nós temos Amor em Jogo, da Helena Armas, e muito mais do que o Acaso, do Atos Brioni, o que eu acho bem legal, porque não são muitos livros que tem assim como tema o futebol, sem ser o futebol americano, né? O futebol que a gente tá acostumado, então eu acho bem legal. Eu gostei bastante desses livros, principalmente por causa disso, que tem aí o nosso futebol e eu tava entendendo as regras, é sobre isso, tá tudo bem. E livros com patinação artística, a gente tem os favoritos da Lane Fargo e O Beijo da Neve, da Babi Assetio, que são livros bem legais, assim, porque também eu gosto bastante de assistir vídeos sobre patinação artística. Até se Scott são alguns dos meus favoritos. A apresentação deles com Moulin Rouge é uma das minhas favoritas, que eu já assisti várias vezes. Então é legal ler livros que tenham essa temática aí da patinação artística. Em Maxwell Hall, da Mona Cassel, a gente tem o lacrosse com o James sendo o capitão do time, que é um esporte assim que também não tem muitos livros. Eu acho que o único livro que eu li que mencionava lacrosse foi em Gossip Girl, que o Nate jogava, então assim, foi interessante e foi legal de conhecer. E em Binging 13, da Chloe Walsh, a gente tem o rugby como aí foco principal, já que o Johnny joga. E esse livro vai ter resenha aqui no canal em breve, então fique de olho. Eu não poderia fazer um vídeo aí com livros sem mencionar Fim de Carreira, da Rebecca Genschak, porque a protagonista, ela é ginasta e eu fui ginasta na minha adolescência, então assim, é um livro que tá na minha lista que eu quero muito. E outro livro que eu não poderia deixar de mencionar é This Wild Catastrophe, da Arti V. Rahman, que o protagonista, ele é jogador de cricket. E uma das minhas melhores amigas, a Ash, ela é obcecada com cricket, vamos dizer assim. E eu sei mais sobre cricket do que eu achei possível graças a ela. Então eu consigo entender uma partida. E a gente tá muito empolgada pra ler esse livro. Sim, serei obrigada a ler um livro sobre cricket, mas que eu tô curiosa pra ler. Porque é o esporte favorito da Ash. Diz aí pra mim qual é o seu esporte favorito, qual é o seu livro favorito que envolva esse esporte. Eu já falei aqui alguns da minha estante. E, gente, eu acho que o meu favorito sempre vai ser o hockey, porque é uma nostalgia pra mim, que eu lembro da minha infância de assistir assistir Super Patos e tá tudo bem. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esqueça de dar seu like, se inscreve pra não perder os próximos vídeos e ativa o sininho pra saber quando tem vídeo novo aqui no canal. Segue o Instagram das Estrelinhas e a gente se vê na próxima.